começar o vídeo da seguinte maneira, tá? Falar pra vocês algumas coisinhas antes de falar do jogo. Começar a falar mandar uma mensagem pra você, torcedor do ABC. Você tem todo o direito do mundo de vir aqui nos comentários desabafar sobre o juiz e os seus 17 minutos de acréscimos no segundo tempo. Você foi roubado na cara dura. E aí pode ter algum torcedor, talvez do Atlético ou de outro time, não sei, que vai argumentar assim: não, o juiz está seguindo à risca o tempo que não foi gasto durante o segundo tempo, fez o acréscimo exato no tempo que foi bola parada no segundo tempo. Aí eu pergunto pra você, quando foi que você viu na sua vida isso acontecer de verdade? Se fosse uma coisa padrão, se fosse o correto, eu não falava nada. Mas a gente sabe que não é assim. Existe um tempo que você dá, um tempo justo, de acordo com as paradas que tem, substituição, VAR, né, que hoje em dia para muito o jogo. Mas, por mais que tivesse tido paradas, e olha que teve bastante, uns 10 minutos seria absurdo, tá? Dar 10 minutos seria muito. Uns 8 minutos seria algo perto do que a gente esperaria de normal. O cara deu 17 minutos de acréscimos. E aí, meu querido, eu falei até brincando num grupo, mas foi o que aconteceu. Tempo de acréscimo até o Atlético empatar, né? Só que eu achei que a gente ia ficar assistindo o jogo até sábado. O Atlético ia ter que entrar com sub-17, porque os jogadores do principal ainda estariam jogando o jogo contra o ABC para empatar, porque não tem qualidade para fazer isso. Foi o que eu imaginei, né? Mas coisas aconteceram nesse jogo, além desse absurdo, que sim, foi um roubo descarado com o time do ABC, tá? Então você, torcedor do ABC, tem todo o direito de reclamar. E eu, como torcedor do Dragão, eu não passo pano. Eu sou imparcial, vocês sabem muito bem disso. Se o time joga bem, eu falo. Se o time joga mal, eu falo. E se o juiz faz uma lambança, eu também falo. Seja com o Atlético, seja com o adversário. E essa lambança desse jogo ocasionou o empate que o Atlético Goianiense conseguiu a duras penas com o Lanterna do campeonato. A equipe com pior aproveitamento em casa do Campeonato Brasileiro. Continuo dizendo com todo respeito ao ABC, tá? Falo tudo isso respeitando a tradição do time que faz aniversário amanhã, beleza? Mas vamos ser sinceros, o ABC é a pior equipe do campeonato atualmente, afinal é o Lanterna. Então um time que almeja, no mínimo, brigar pelo acesso, não pode se dar ao luxo de achar bom, achar confortável empatar em 0-0 com o Lanterna. E foi isso que a gente viu durante todo esse jogo. Segunda coisa, você, jogador do Atlético Goianiense, você não tá gostando de jogar aqui? Vai embora, cara. Fala com o seu empresário que ele te negocia com outro time. Pede pra sair, faz uma rescisão amigável ali com o Adson Batista e vai embora. Você não tá aí obrigado. Você ganha dinheiro pra jogar aí, meu amigo. E não é pouco, não. Comparado com os salários médios do brasileiro, você ganha uma nota, tá? Você tá ganhando uma nota pra fazer a única coisa que você tá fazendo aí nesse campo, que é correr e fazer o seu papel dentro de um time. Então faz seu papel, tá? Terceiro, não adianta você tentar montar um time com bagres. Não adianta. Você tem jogadores claramente limitados tecnicamente, mas tipo assim, limitados ao ponto que eles não deveriam nem ser jogadores. E eu falo de alguns, inclusive, que talvez alguns vão defender aqui. Como, por exemplo, o David Braga, que fez o gol. Você acha que eu vou defender o David Braga porque ele empurrou uma bola pra dentro da rede? Coisa que ele já tinha tentado umas 3 vezes, com 2 oportunidades claras e não tinha feito. Então sim, seu David David Braga, seu ruim de bola pra caramba. Outro que entrou como um bagre nesse time, que não deveria nem estar relacionado, mas eu não sei o que deu no Atlético de contratar, é o Diego Loureiro. Vocês já viram no YouTube o tanto de vídeo de falha que tem do Diego Loureiro? Cara, na boa, o empresário do Diego Loureiro deve ser um mito por ter conseguido essa contratação, tá? Ou então deve ter sido até a influência do Alberto Valentim antes dele vir pra cá, porque de acordo com o Alberto Valentim, ele é um goleiro arrojado, não é? Tirou um goleiro que, apesar de ter problemas de sair na área, que no caso é o Ronaldo,
fazia muito bem o seu papel como defesa. Ele sabia se portar na defesa, fazia ótimas defesas, tinha boa saída para colocar o goleiro arrojado ao ponto de dar um soco na cabeça do adversário porque não sabe sair na bola. E você tá jogando numa equipe que quer subir para a Série A, o que é uma grande piada, não é? Dito essas coisas, vamos começar a falar do jogo, ou pelo menos tentar, né? Antes de mais nada, fala aí seus torcedores que não estão nem um pouco felizes com nada, tá? Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader, deixe seu like, se inscreve no canal, marca o sininho de sempre, vocês já sabem, faz isso aí pra me ajudar, por favor. E se você tava esperando ver um youtuber ficar reclamando, chateado, dando rage, vem no lugar certo, porque é exatamente isso que vai acontecer de agora pra frente, como já tá acontecendo. Então vamos embora. O Atlético entrou com a patética formação de 4-3-3 sem meia. Vocês já viram isso? Você pode entrar no 4-1-3-2, com um volante mais recuado, dois volantes mais avançados, fazendo o segundo volante, um meia e dois atacantes. Você pode entrar assim também. Você pode entrar num 4-4-2, com um volante um pouco mais avançado, agindo como um meia articulador, como era, por exemplo, o Marlon Freitas ou o Baralhas no ano passado. Mas não, você entra num 4-3-3 recuado para jogar contra o Lanterna. Isso aí é papel de quem? Papel dos jogadores? Não, é papel do treinador. Quem escolhe essa formação é o treinador, tá? E não vem falar que falta peça para jogar diferente, que isso é uma grande mentira. Nós tínhamos o Ayrton em campo, aliás, perdão, no banco, que entrou no segundo tempo para corrigir a cagada que o Valentim fez no primeiro tempo com essa formação. Sabe o que aconteceu? Não teve jogo. Por quê? O ABC no primeiro tempo tentou o que pôde, mas com grandes dificuldades de armação. O Atlético sem ataque. Você tem 3 jogadores ofensivos, só de 11, tá? Shailon, Kelvin e Daniel. Você quer o quê? Milagre? O time entrou, aparentemente, para empatar com o Lanterna em 0-0. Que time é esse que quer subir para a Série A empatando com o Lanterna? Repito, mais uma vez, respeito totalmente o ABC, né? Respeito a equipe do ABC do Frasqueirão, mas é o Lanterna, cara. Você vai entrar para empatar em 0-0? Time patético em campo, um time patético, mal treinado, totalmente distantes uns dos outros. Jogadores que não conseguem fazer uma tabela, tá? Não conseguem tocar 2 bolas de lado entre si. Não conseguem. O Atlético teve ali seus primeiros 10 minutos de pressão do ABC, que não foi grande coisa. Depois tentou esboçar uma subida ao ataque, male. E aí o jogo primeiro tempo foi indo, essa marasmo horroroso, jogo péssimo, feio, 2 equipes muito ruins tecnicamente. E aí, o que aconteceu? Fomos para um segundo tempo, esperando, obviamente, que pelo menos no meu caso, no nosso caso, torcedores do Dragão, esperando que o técnico fizesse alguma alteração, né? Fizesse alguma mudança. E eu até cantei a pedra, falei em alguns grupos de torcedores do Atlético, que o ideal era o quê? Tira o Haldney, que tomou um cartão, inclusive, né, cartão que deixou a situação meio perigosa ali no meio, correndo o risco de tomar um vermelho. Tira ele, bota o Ayrton e volta pro 4-3-3 com meia armador, que seria o Shailon. Foi exatamente isso que ele fez. Só que não adianta nada você ter a melhor formação do mundo, você ter os melhores jogadores do mundo, se eles não são bem treinados. Não adianta porcaria nenhuma. O time mal treinado, totalmente espaçado e dependente. Eu nunca pensei que eu fosse falar isso, mas é Kelvin dependente. O time depende obrigatoriamente do Kelvin fazer alguma coisa. A gente não pode, cara, a gente não pode ser dependente de um jogador. E é o que estava acontecendo, cara. Nós não temos nem time pra isso. O Kelvin nem é esse craque, sabe? Pra poder a gente ser dependente dele. E ele era o único jogador que fazia alguma coisa. O Daniel, coitado, é uma ilha no meio do mar. Tava lá solto, sem ninguém pra encostar nele. O Shailon foi passear. Deu a volta, foi dar uma volta no Frasqueirão. Nem no campo ele entrou no primeiro tempo. Segundo tempo, mesma coisa. Continuou sumido.
Desaparecido em campo. Não sabia em que posição colocava. E isso é responsabilidade de treinador. É o treinador que vai posicionar o jogador, dizer aonde ele vai ficar, onde ele vai caminhar, por onde ele vai correr. É o treinador que faz isso. Time mal treinado, cara. Alberto Valentim não tá treinando esse time direito. Não tá. E aí, cara, foi indo aquele marasmo novamente, o jogo não ia pra lugar nenhum, até que nós temos o Palermo do nosso goleiro, que não sabe sair numa bola, porque ele é um goleiro arrojado. Goleiro arrojado, que sai ótimo na bola. Foi lá e deu um soco na cabeça do adversário, o VAR chama e foi justamente expulso. Mas só pra te contar o negócio, ele não foi expulso pelo lance. Ele foi expulso porque no primeiro tempo... Perdão, não sei se foi no primeiro tempo ou no segundo. Mas não interessa. Porque em algum momento o abestado resolveu retardar a retomada do jogo, empatando em 0-0 com o Lanterna. O cara tava satisfeito com o empate em 0-0. É o reflexo do Atlético de 2023. Isso aí pra mim é o reflexo do Atlético. Um time que está satisfeito com o que tá fazendo, saca? Todo mundo recebe em dia, todo mundo tem seu emprego garantido ali, né? Tá tudo bem. Eu não sei se o Adson anda tendo os esbravejamentos que deveria com esses jogadores. Não sei. Técnico não deve cobrar. A cobrança tá muito pequena, né? Porque a torcida do Atlético... A gente não consegue pressionar os caras para os caras jogarem de verdade. Os caras ficam aí, caminhando em campo. Shailon desaparecido. O Jefferson errando tudo que tenta. Sabe? Haldney e Renato mais batendo cabeça do que se entendendo. Do lado direito, um Bruno Tubarão completamente improvisado lá, porque a gente perdeu os lateral tudo, contundido. E não entramos com lateral de ofício, porque ele é um jogador da base, ninguém quer queimar ele. É o reflexo do Atlético Goianiense. Perdemos o Diego Loureiro expulso de maneira tosca, tá? E aí, claro, teve as substituições que eu falei, o Ayrton entrou o David Bagre no lugar do Daniel, né? Totalmente caindo por lá. O Ayrton, desaparecido, entrou só pra fazer número. Ele poderia ter sido expulso, que ninguém ia sentir. Ele tava lá do lado direito, provavelmente conversando com o Gandula. Não tava fazendo nada lá. E obviamente, né, falar lá do pênalti, houve o pênalti, foi cobrado 1-0 ABC. Eu já estava, sinceramente, aceitando a derrota, que era mais do que merecida, porque o ABC foi um time que, por mais que tivesse suas limitações técnicas, foi o time que quis jogar e o time que quis ganhar, né? O Atlético queria o 0-0, trazer para Goiânia o 0-0 para na próxima rodada enfrentar o líder do campeonato, que é o rival Vila Nova. É isso que o Atlético quer, cara. É isso que o jogador Atlético quer. E aí, cara, com 1-0 no placar, 1 a menos, o Atlético tentou da forma bagunçada, não conseguia chegar, só que aí o juiz ajudou com os 16 minutos, né? Na verdade eram 13, tá? E aí o jogador do ABC, o Felipe Garcia, foi meio amador, na minha opinião. É meio que a gente chama de cabaço, né? Foi lá, deu uma cotovelada no jogador do Atlético, expulso corretamente, tá? Uma expulsão correta por conta do lance. E aí o Atlético ficou no 10 contra 10 novamente, né? Ficou pau a pau novamente o jogo. E com 16 minutos, porque depois de dar os 13 e expulsar o jogador, ele deu mais 3, né? E por fim ele deu mais um, indo a incríveis 17 minutos. Você já viu um jogo de 17 minutos de acréscimo? Com todo esse tempo, deu tempo do Atlético chegar, tocar a bola, finalizar, os zagueiros finalizando. Esqueci de comentar uma coisa. O Alberto Valentim ainda conseguiu a proeza de colocar no lugar do Bruno Tubarão, que se contundiu, ele colocou o Emerson Santos para fazer a lateral. O Emerson Santos. Você não escutou errado, não. O zagueiro, em vez dele mudar, já que o lateral quebrou, posso fazer uma mudança. Eu faço o quê? Vou botar um zagueiro. Então tá, eu vou entrar numa linha de 3 zagueiros e monto uma linha de 4 na frente, ou uma linha de 5 com 2 atacantes, né? No caso 1, né? Porque tinha sido expulso. Não, eu vou improvisar o meu zagueiro de lateral direito. Porque eu quero. Porque eu não sei variação tática nenhuma. Porque eu não sei treinar meu time. É basicamente isso que o Valentim fez. Ele não sabe variar o time em campo para poder encontrar a solução mais ideal, né? A solução melhor ali
pra poder encontrar o espaço, encontrar as jogadas. Não sabe, cara. Técnico limitado. Muito, muito limitado. Muito, sabe? Patético. E aí, cara, foi o meu boi que acabou dando certo em uma jogada que o Kelvin cruzou na área. Na verdade, foi mais uma tentativa de encobrir o goleiro, na minha opinião, porque foi uma bola muito aberta em direção ao segundo pau ali do goleiro. O goleirão do ABC, que na minha opinião ele não falhou não, tá? Ele evitou que a bola fosse no gol e tentou jogar a bola pra frente. E deveria ter jogado pra fora? Talvez, mas no calor do momento é difícil, né? Ele tentou tirar a bola do gol, a bola sobrou ali da direita, eu acho que foi inclusive pro Ayrton, e talvez tenha sido a única coisa que ele fez no jogo. O Ayrton tocou pro meio e o David Bagre conseguiu finalmente empurrar uma bola pra dentro das redes e fazendo o empate que o Atlético não mereceu. O Atlético não merecia nada nesse jogo que não fosse a derrota. Conseguiu achar um pontinho miserável ali, tá? E tirou 2 pontos merecidos que o ABC teria. Resultado, o Atlético fica no meio da tabela, que isso aí a gente tem que levantar a mão pro céu, porque com um time ruim desse, meio de tabela já é grande conquista. Não estamos brigando pelo rebaixamento ainda, tá? Fica ali no meio da tabela e vai esperar, né, chegar sábado para enfrentar o embaladíssimo Vila Nova em casa. O Atlético recebe o Vila Nova aqui no Ascioli e o Vila Nova é franco favorito. Vocês imaginavam isso lá na época do Campeonato Goiano? Você falar que o Vila Nova era favorito a vencer o Atlético na Série B? Então, aconteceu. Vila Nova é grande favorito a vencer a partida. Claro, vai jogar contra o Atlético no Ascioli, onde o Atlético geralmente, né, a gente se espera pelo menos, né, que o Atlético se imponha, né, e pelo menos encare esse jogo como um jogo de vida e morte. Porque uma derrota pro Vila Nova derruba completamente a moral do time, se não derrubar o técnico e alguns jogadores que podem pedir para sair na janela de transferência. E é isso, galera. Essa é a minha opinião. Se você curtiu, deixa seu curtir, se inscreve, marca o sininho ali e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço do torcedor atleticano.